Olá, bem-vindo ao canal da Sociedade de Estudos Espíritas Vida. E vamos então ao último vídeo dessa série que trata sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, abordando hoje o tema sobre os pactos. O que são os pactos? O que Kardec vai questionar neste item? O que acontece nestas práticas mediúnicas em que as pessoas solicitam, requerem aos espíritos que realizem algum tipo de atividade em favor da sua vida afetiva, em favor dos seus negócios, contra algum inimigo, enfim, que os espíritos intervenham nas suas vidas, dentro de um interesse geralmente de ordem material, né? E não pensem que isto é algum questionamento especificamente relacionado à cultura brasileira, porque não é, né? Isto é uma prática ancestral, né? Disseminada por diversos países do mundo, em diferentes culturas, tanto que estes questionamentos são feitos em 1857 na França, né? Então, sim, existem em todas as culturas práticas que envolvem a mediunidade, que envolvem a relação com o mundo espiritual, infelizmente no intuito de buscar proveitos para essa vida material. Então, como eu falei, com diferentes nomes, né? Vamos encontrar este tipo de experiência aliada também a outras crenças que Kardec vai questionar aqui, né, como superstições, se objetos têm ou não têm poder, e tudo isso, né, isto faz parte da cultura humana. Nós encontramos essas práticas relatadas desde a história do antigo Império Romano, né? Então, realmente são práticas muito, muito antigas, crenças muito arraigadas na nossa sociedade humana, né? E que merecem, então, a nossa reflexão sobre isso. Então, ele começa questionando se há alguma verdade, né, nestes pactos com os maus espíritos. E os espíritos já começam rechaçando a palavra pacto, né? Que pressupõe um acordo de interesses, e eles dizem que não é exatamente isso o que acontece, né? Porque quando eu faço um pacto, um acordo com uma outra pessoa, o negócio se encerra no cumprimento desse tratado, né? Então, eu faço um pacto para adquirir um bem, eu proponho um pagamento, a pessoa que vai me entregar o bem propõe, né, o seu preço, e nós acertamos, então, o valor e a entrega da coisa, e feito isso, resolvida a situação, nada mais temos a ver um com o outro. Isso é o significado de um pacto, tá? Ele se encerra no seu cumprimento. Então, os espíritos vão dizer que, com relação aos maus espíritos, né, não se pode falar propriamente de pactos, nesse entendimento que nós temos de negócios, né, que se encerram com o seu objeto. Então, alguém que procura um médium que se envolva com espíritos que se dedicam a este trabalho, ele pode crer que ao pagar ao médium, ao fazer, né, o que foi estipulado no seu acerto, ele está liberado. Só que não é assim. Tá? Então é por isso que os espíritos nos dizem que não há pactos dentro desta ideia que nós temos de fazermos um acerto, de fazermos um acordo, de fazermos um contrato, e como isto se extinguiria com a entrega do seu objeto. Não é assim quando se trata com os maus espíritos, né? Então vamos ver o que nos responderam os espíritos. Não há pactos.
Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como has de o fazer. Chamas então por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus desígnios. Mas não se segue que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Nisto é que consiste o pacto. Coisa que creio a grande maioria das pessoas não tem conhecimento, tá? De como funciona essa intervenção que elas buscam. Então vejam, né? Os espíritos nos dizem que nessas situações em que as pessoas procuram espíritos inferiores, né, espíritos maus, para realizarem algum tipo de atividade contra alguém, tá? Ou a favor de um interesse meu, tá? Então há uma afinidade, né, entre essas pessoas, há uma afinidade entre o médium que trabalha com estes espíritos, né, e a pessoa que vai solicitar este atendimento. Muito bem. Então, tá, esses espíritos irão atuar, tá, a pedido em relação a esse terceiro, né, no caso do exemplo de Kardec, o vizinho, tá, e irão agir como? Irão agir no seu pensamento, né? Serão aqueles espíritos que irão fazer uma ação obsessiva sob encomenda, tá? Como eu costumo dizer. Eles vão atuar no pensamento, desejando influir naquilo que é o propósito que a pessoa que os contratou busca, tá? E vão se constituir realmente como espíritos obsessores. Eles vão ficar atuando para realizar no pensamento da pessoa envolvida, ou, né, digamos que seja o propósito de um negócio, então elas vão ficar atuando entre os possíveis clientes daquela pessoa, né, daquele comércio, vamos dizer, para que a pessoa entre ou para que a pessoa passe e não veja, mas sempre eles irão atuar sobre o pensamento, né? E atuando mediante este tipo de acerto. Muito bem. Aquela pessoa que foi objeto, né, que foi o destinatário desse pedido, ela fatalmente vai sofrer essa ação, ela não tem meios de se libertar? Obviamente que tem, né? Vimos em todos os itens desse capítulo, em todas as respostas, os espíritos enfatizando que qualquer um de nós é capaz de se libertar da ação de um espírito inferior, seja por qual motivo for que ele venha intervir no nosso pensamento, através, tá, do autodomínio, da gente conhecer e controlar o que passa aqui dentro, né, do nosso pensamento, de sabermos distinguir, né, quando estamos pensando por nós mesmos ou quando estamos sofrendo algum tipo de influência, e usarmos então a nossa vontade para recusar este tipo de interferência. E a nossa vontade, voltamos a frisar, é aquilo que temos de força divina dentro de nós. Uma das maiores, né? Somos filhos de Deus, né? E a vontade é essa grande expressão, né, dessa força do querer, do poder de fazer, né? Então, buscar a nossa vontade e agirmos no sentido oposto, que já também há um item
a um dos vídeos, né, que trata sobre como nós podemos nos libertar dessas ações. Então, é empregar isso, né, também nestes casos, para nos libertarmos. Não importa se é aquele espírito que está nos atrapalhando, né? Se ele está ali voluntariamente, se ele está ali porque tem um histórico de passado conosco, do qual no momento nós não nos lembramos, ou se ele está ali, né, numa obsessão mediante paga, como eu digo, né, que é essa situação aqui que nós estamos tratando. Em qualquer uma dessas hipóteses, a pessoa que é objeto dessa ação, ela pode, tá, por forças próprias, se libertar deste tipo de influência, né, desde uma vez que ela identifique isto, tá, e tenha autoconhecimento, autodomínio do seu pensamento e tome as medidas, né, que estão colocadas nos vídeos anteriores para libertar-se deste tipo de influência. Em algumas situações poderá também que ela necessite do auxílio, né, de um grupo espírita, e aí, né, ela terá os meios de buscar isso onde quer que ela esteja aí na sua cidade ou em algum local próximo. Ela sempre vai encontrar um grupo espírita que possa auxiliá-la se ela não consegue libertar-se sozinha. Então, agora observem por que não é um pacto, tá? Porque aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir. Porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Nisto é que consiste o pacto. Então vejam que não é o pagamento feito ao médium, seja em dinheiro, seja de que forma for, que eu realmente desconheço, mas seja a forma como isto vai ocorrer, este pagamento, né? O fato é que não é ali que se extingue o compromisso entre quem está solicitando este tipo de trabalho e os que irão servi-lo. Hoje ele é servido, tá? Hoje ele terá, né, o seu pedido atendido. Se terá sucesso ou não, isto será uma outra questão, dependerá também de como a parte destinatária vai reagir, tá? Mas ele, somente por ter feito este pedido, por ter feito esta ação, ele se comprometeu, tá? E o pacto é que estes espíritos irão solicitar o trabalho dele mais adiante, tá? Assim como o médium que hoje serve a esses espíritos e, tá, muitos sobrevivem disso, amanhã terá que servir a estes espíritos, tá? Será ele mais um nessa corrente, mais um neste grupo, tá? E estará vinculado a eles, mais ou menos semelhante ao crime organizado, né? A uma gangue. Se eu hoje pertenço a uma gangue, né, e essa gangue eu contrato ela para fazer algum trabalho, amanhã poderá que ela me requisite algum tipo de benesse também, né? Então, no mundo espiritual, a questão é essa, isto é muito sério, isto passa muito além do que aquelas pessoas que ingenuamente pensam buscar algum tipo de benefício com o mundo espiritual e pensam, eu não estou fazendo mal para ninguém, eu só quero algo de bom para mim, mas eu estou interferindo com a questão do livre-arbítrio, eu estou interferindo com a liberdade do outro, tá? Com o desejo, com a vontade do outro. Então é preciso muito cuidado com este tipo de coisa, tá? Porque isso não é brincadeira, tá? Isso não é brincadeira, isso é algo muito sério e isso envolve espíritos inferiores, tá? Espíritos que estão vinculados a essa vida extremamente terrena, extremamente materializada e que estão, vamos usar um termo assim, trabalhando de forma escrava, tá?
para um determinado grupo de espíritos e médiuns, e então é preciso muito cuidado, porque você está se vinculando a isso. Tá? Muito cuidado. Não convém interferir, usar o mundo espiritual para interferir em questões materiais deste teor, né? Principalmente em se tratando de envolvimentos, né, para fins materiais e envolvendo terceiros. Isto tem um preço muito alto. Tá? Não é um pacto que se resolve naquele momento. Isso terá consequências para quem o busca, para além do que ele pode imaginar e para além dessa vida física. Então, o fato de o homem ficar, às vezes, na dependência dos espíritos inferiores, nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes lhe sugerem e não de estipulação quaisquer que com eles façam. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre um indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos. Então, qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Isso também é algo que, vejam, essa pergunta é de 1857, nós ainda ouvimos ela reverberar pela nossa sociedade, né, aqui no Brasil e em outros lugares, e ela foi feita em 1857 na França. Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. Isso a que te referes é uma alegoria que se pode explicar desta maneira. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter riquezas ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência. E aí está o grande primeiro erro, né? Rebela-se contra a providência, ou seja, eu me revolto com a vida, eu não me resigno às situações que estão no meu cotidiano, na minha existência, e lembrando que todos estes fatos, tudo que está acontecendo, né, são frutos do meu livre-arbítrio, das minhas decisões, tenham sido elas tomadas antes dessa encarnação ou agora no curso dela, mas são construções minhas, são construções pessoais. Então, quando eu busco algum tipo de solução deste nível, eu estou, em primeiro lugar, me revoltando com Deus. Né? E quando Kardec aqui fala, né, sobre estas lendas fantásticas, e quando os espíritos dizem, né, que o primeiro ponto disso é uma revolta com a providência, uma rebelião com a providência, vamos lembrar que todos os mitos, tá, encerram exemplos de rebelião, tá, de comportamentos humanos de revolta com relação a Deus e daí as suas consequências. Né? Então aqui os espíritos já chamam em primeira linha que este tipo de comportamento revela um sentimento de revolta, uma rebeldia da própria pessoa que busca com a sua vida. Então, ao invés dela procurar por si e por suas forças resolver mudar, ela deseja impor a sua vontade e, para isso, muitas vezes vai em busca deste tipo de solução, tá? Que na verdade não é solução, é complicação. Então, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que lhe cumpre suportar neste mundo. Então, ela está dizendo assim, olha, tudo que eu me comprometi a fazer, tudo que eu assumi por livre e espontânea vontade, que eu decidi que desejava trabalhar, eu estou jogando fora. Eu estou jogando no lixo, eu não quero mais. E agora vou tentar conforme aquilo que eu estou pensando. Então, ela muda completamente o rumo da sua existência. Né? Então, aqui está o exemplo da questão da fortuna. Né? Então, nós sabemos que escolhemos provas com relação também à situação econômica.
E quando eu procuro auxílio do mundo espiritual para mudar a condição que eu estou vivendo, econômica, né? Eu estou pegando e jogando fora a prova que eu havia escolhido fazer, tá? E assumindo uma outra condição, eu não sei se eu terei condições de vencer, e principalmente estou assumindo já com o compromisso de estar vinculada a espíritos inferiores e que irão cobrar de mim mais adiante esse trabalho que hoje estejam fazendo, né? Eu estou, vejam o que é um espírito mudar o rumo da sua vida, tá? Ele aqui se revolta, ele joga fora tudo aquilo que ele definiu para si mesmo e ele parte por um caminho totalmente, tá, por conta e risco, enveredando, tá, e sintonizando com o que há de inferior em si mesmo e, portanto, com os demais, tá? Com os demais espíritos que o irão auxiliar nessa jornada. Então, renuncie à missão que recebeu e às provas que lhe cumpre suportar neste mundo. Sofrerá na vida futura as consequências deste ato. E as consequências são aquelas, né, que eu referi quando comentei a lâmina anterior. Vai estar vinculado aos espíritos que hoje o estão servindo, né? E ele vai ser, por sua vez, mais um a servir naquele grupo. Não quer isto dizer que sua alma fique para sempre condenada à desgraça, mas desde que, em lugar de se desprender da matéria, nela cada vez se enterra mais. Não terá, no mundo dos espíritos, a satisfação de que haja gozado na terra, até que tenha resgatado a sua falta, por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se, por amor dos gozos materiais, na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se assim, tacitamente, entre estes e o delinquente, um pacto que o leva à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper se o quiser firmemente, granjeando a assistência dos bons espíritos. Ou seja, a pessoa fez, né, esta escolha, arcará com as consequências dela, já na vida espiritual, tá? Com isto, adquirirá novos comprometimentos, então terá de suportar novas provas a fim de resgatar isto que haja feito, até porque está também provando que ainda existe dentro de si muito apego às questões materiais, muita ganância, muita ambição, ainda está extremamente vinculado à matéria, ao imediatismo, né? Então tudo isso vai lhe granjear necessidade de novas experiências para perceber o quão enganado está, tá? Que a vida não é isso. E então, como ele poderá romper isto? E geralmente isto se dá no mundo espiritual, né? Espíritos, depois de muito padecer até entender no que se envolveu, né? E não pensem que isto é, como Deus é ruim, não. Ele permite, e já falamos sobre isso aqui no canal, né? Ele permite que nós façamos as nossas escolhas, mas estamos obrigados a arcar com as consequências. Isto é a consequência, isso é a liberdade. Liberdade e responsabilidade andam sempre de mãos juntas, né? De mãos dadas. Então, se eu sou livre para fazer essa escolha, eu também sou responsável por ter feito essa escolha e vou arcar com as consequências. E é justamente arcando com as consequências que a consciência um dia há de brilhar, tá? Há de despertar. E a pessoa vai perceber que cometeu um grande erro e então tentará, né, romper esses vínculos que ela própria criou, e é possível, né, porque o caminho do bem é sempre aberto. E voltamos a lembrar que o mal é simplesmente a ignorância do bem. Então, quando optamos por este caminho, optamos por um caminho de ignorância, né, de desconhecimento da verdade, de desconhecimento da espiritualidade. E para que
entendamos a extensão dessa ignorância, vamos precisar sofrê-la, tá? Porque é assim que a consciência desperta. E sentindo as consequências dos nossos atos, então aprenderemos a não buscar este tipo de caminho e seguirmos em direção a um outro nível de vida, um nível mais espiritualizado. No entanto, no momento em que o espírito se desperta para essa consciência, de fato se arrepende desses atos e do que está vivendo no mundo espiritual, então, ele tem novamente a assistência dos bons espíritos e pode sair deste caminho e voltar a seguir o curso da sua evolução normalmente. Mas vejam que esse é um caminho muito pedregoso, é um caminho cheio de sofrimento, de espinhos, escolhidos por conta própria, e que, portanto, merecem muita reflexão. Se aquela coisa passageira, terrena que está à sua frente merece de fato esse preço a pagar, tá? Sei, como disse antes, que muitas das pessoas que buscam esse caminho não têm noção de por onde estão entrando. No entanto, agora aqueles que estão me ouvindo, se não tinham, passam a ter essa noção. Então eu espero que com isso seja também uma espécie de vacina, para que nunca desperte este tipo de ideia nas suas mentes, ou se conhecerem alguém que tenha este tipo de pensamento, ou fale dessa proposta, possam esclarecer para que a pessoa tenha noção de que esse caminho é muito perigoso e que de fato a gente possa pesar, bom, mas isso que eu estou buscando, que sempre é uma coisa material, né? Isso que eu estou buscando agora e que eu vou usufruir aí por não sei quanto tempo, se é que vou usufruir, porque também não posso bater o martelo e dizer que será, depende de como a outra pessoa vai receber isto, mas que seja, digamos que foi 100% de sucesso. Muito bem, eu tenho que pensar quanto tempo eu vou usufruir isso. Será algumas décadas, não mais do que isso? O que é isto comparado a um tempo indefinido no mundo espiritual em que eu estarei sujeito às consequências desse ato? Então, pense muito bem nos prós e nos contras, E me parece que os contras pesam demais nessa balança e não há nenhum pró. Se tiverem interesse de conhecer um pouco mais sobre esse tema, sugiro a leitura de 3 livros que retratam esses fatos. O primeiro chama-se Feitiço Infernal, de Rochester. O segundo, o livro Libertação, de Salvador Gentili. E o terceiro, Intensa como o Mar, ditado pelo Espírito José Antônio, psicografado por mim, que trata sobre esse assunto. Muito bem, então vamos passar agora a analisar um outro tópico, Existe algum tipo de poder oculto em todas essas superstições que nós encontramos na nossa sociedade, Vocês estão vendo aí na tela alguns exemplos, dessas ideias que nós atribuímos poderes a alguns objetos, Vamos ver o que os espíritos responderam a Kardec sobre isso, porque também isto não é uma novidade, isto é algo muito, muito, muito antigo e que ainda remanesce na nossa sociedade, e o que são também os chamados feiticeiros.
Então, pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Não, Deus não o permitiria. O que está aqui? Vocês poderiam dizer, mas isso não é contradição com o que a gente falou antes? Não, isso é a reafirmação daquela parte do que nós falamos também, de que a pessoa destinatária, né, de algum tipo de desejo do mal ou de trabalho do mal, ela tem sim capacidade de reagir. Tá? Se ela não reagir, bom, aí é questão de autoconhecimento, de autodomínio, de saber como está o seu pensamento, né? E fica aí, então, mais um convite para que a gente pense muito sobre isso, sobre autoconhecimento, autodomínio do nosso pensamento, porque ele também tem a ver com liberdade, tá? Que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso se maus forem seus próprios espíritos, caso em que possível se torna sejam secundadas por outros espíritos maus. Muito bem, nós também aqui já falamos, né, sobre a vinculação do espiritismo com o magnetismo em diversos vídeos em que nós comentamos aqui o Livro dos Espíritos. Nós vemos Kardec ou os espíritos fazerem referência, né, à questão do magnetismo. Então também já sabemos o que é essa força magnética, né? São os fluidos à vontade da própria pessoa manipulando as energias, né, próprias ou da natureza, e vão fazer com que ela use essa energia para dar algum tipo de destinação conforme, vejam, né, seus próprios espíritos. Então, se o íntimo do magnetizador for bom, tá? For uma pessoa que procura o desenvolvimento pessoal, que procura o caminho da espiritualidade, ele fará um bom uso dessas forças magnéticas. No entanto, né, se ele não for uma pessoa espiritualizada, uma pessoa voltada ao bem, né, ele poderá usar sim, né, essa mesma força para o mal. Então são os seus interesses, são os seus propósitos, os seus objetivos, porque as forças da natureza são neutras, né? Depende de nós o uso delas, depende do nosso livre-arbítrio, da nossa moralidade. Somos nós que damos o tom dessas energias para o bem ou para o mal, conforme o nosso íntimo, né? Conforme a nossa vontade. E como a afinidade dos espíritos vem sempre em razão do nosso mundo interior, né, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas vontades, das nossas experiências, e isso determina a sintonia. Então, se isto não é bom, obviamente que não serão bons espíritos a secundarem o meu uso das forças magnéticas. Então, não creais, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como provas da existência desse poder são fatos naturais mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Tá? Então, o que os espíritos estão nos dizendo? Que não existe nenhuma pessoa, médium ou magnetizadora, que seja algo de extraordinário, tá? Que seja alguma coisa fora da natureza. Não. Somos pessoas comuns, pessoas naturais. São questões, melhor dizendo, são capacidades que qualquer pessoa possui ou pode vir a desenvolver. O uso que dela fazemos, é que eu volto a repisar, tá? É que vai determinar o que nós temos por dentro, né? O que nós temos por dentro determina o uso que se faz dessas forças. Então,
aos olhos de pessoas leigas que não conhecem nada de espiritualidade, esses fenômenos podem passar como coisas maravilhosas, como coisas sobrenaturais, e podem nos enxergar como pessoas poderosas, né? Com poderes sobre o bem e o mal. Isso é uma ilusão, não existe. Tá? Nós somos pessoas comuns e simplesmente buscamos conhecer e exercitar essas faculdades naturais do ser humano. No momento em que todos nós e vocês que estão acompanhando os vídeos estão aprendendo, estão vendo que tudo isso é natural. Apenas o que existe é que algumas pessoas desconhecem, não estudam, tem barreiras até de preconceito a estudar esses fenômenos, porque realmente é bem mais fácil a gente jogar tudo lá. Isso aí é superstição, deixa pra lá, não vou estudar isso, do que estudar algo que realmente é bastante sério e complexo e que exige bastante, tá? Quanto mais praticar. Então, aqui fica, a explicação dos espíritos sobre o que são essas pessoas. São simplesmente pessoas que detêm uma força magnética. Se elas a usam para o bem, excelente. Se elas a usam para o mal, é uma lástima. Tá? E também, aliada à força magnética, estar a questão mediúnica, estarem sendo secundados também por espíritos que obviamente vão agir de acordo com o propósito da pessoa encarnada. Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? O efeito de torná-las ridículas, se procedem de boa fé. No caso contrário, são tratantes, merecem castigo. Ou seja, quando as pessoas utilizam alguma fórmula, alguma reza, alguma oração, algumas palavras cabalísticas, palavras, atitudes, símbolos, gestos, dizendo que eles são poderosos para afastar os maus espíritos, enfim, fazendo uma cena. Se elas estão agindo de boa fé porque receberam aquele conhecimento de uma maneira passada de boca a boca, sem um estudo mais detalhado, sem um conhecimento, e elas estão simplesmente usando as suas forças magnéticas de maneira instintiva, os espíritos dizem que isso ali a cena em si é ridícula, mas eles estão agindo de boa fé, ok? Mas a gente sabe que existem muitas pessoas, e inclusive não só pessoas, mas organizações que empregam isso, que fazem essas cenas, que fazem um verdadeiro teatro para impressionar, E que é teatro mesmo, porque as pessoas, o suposto endemoniado, na maior parte das vezes é um ator pago para representar naquele teatro, feito para impressionar e para arrecadar dinheiro. Isso, os espíritos condenam veementemente, e isso também sempre existiu. Estaria na época das pessoas terem um olhar mais crítico, Está na hora já da gente acabar com essas ideias supersticiosas de poder maravilhoso e descobrirmos que a verdadeira maravilha é nós olharmos a vida e entendermos essas leis, entendermos um pouco mais sobre Deus e o quão fantástico é estarmos sob a sua proteção, sabermos que nada está acontecendo fora dessas leis naturais, fora das leis da vida, que nós que não existe aquela história de vão entregar para Deus. Todos os fatos estão nas mãos de Deus. Nós não precisamos entregar nada a Ele, nem a qualquer pessoa que se diga representante dele na Terra, porque não existe, Todos nós somos seus filhos. Então os espíritos aqui, vamos voltar, porque este é um caso longo e que sinceramente me desgosta muito.
Então, no caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são mera charlatanaria. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então, gente, qualquer vinculação que exista com espíritos é, antes de mais nada, uma relação entre seres humanos. Existe uma humanidade encarnada e uma humanidade desencarnada. Somos iguais. Tá? É apenas a diferença da dimensão material que existe. Então, quando há uma relação, quando há uma interferência de um espírito, vamos lembrar que é uma interferência de um ser humano e que, portanto, ele vai reagir como um ser humano. Se alguém pegasse, como está aí na nossa tela, né, esse exemplo aí, pegasse um símbolo qualquer, tá, e viesse me ameaçar, eu iria olhar para essa pessoa e dizer para ela assim: estás pensando o quê? Né? Que eu vou abdicar dos meus sentimentos só porque tu estás me ameaçando com um crucifixo, ou porque tu estás me ameaçando com uma réstia de alho, ou sei lá, com o que for? Isso não vai causar efeito, né? Porque eu vou saber que uma coisa assim que não vai ter o poder que aquela pessoa está querendo representar ao outro que tem. Porque somos pessoas, pensem, coloquem-se nessa posição. O que vocês fariam se estivessem na condição de alguém, por exemplo, vamos pensar, né, na hipótese de um espírito que tem alguma ligação de passado, que se acha prejudicado e que está desejando fazer justiça com as próprias mãos. Ele está com raiva. Vocês acham que vocês com raiva, como vocês reagiriam se alguém fizesse esse tipo de coisa diante de vocês? Vocês sairiam correndo porque alguém fez isso, porque vocês estão com raiva, ou vocês iam dizer assim: sai da frente que eu vou seguir batendo no outro ali, que é isso que eu quero? Os espíritos não agem diferente, tá? Porque somos seres humanos. Mais ainda, se for aquela hipótese que nós estamos tratando nesse vídeo, tá? Das situações que são mediante os chamados, né, pactos, que vocês já sabem o que significa do ponto de vista espiritual agora. Mais ainda, porque ele está consciente do que ele está fazendo e ele sabe. Ele vai dizer assim: sai daí, mas não dá resultado nenhum. Tá? O que dá resultado é a gente conversar e chamar a consciência. E esse é o trabalho que é feito nos grupos sérios de desobsessão espírita, em que se vai conversar, né, com os espíritos, chamá-los à razão, à condição humana, ao que estão fazendo com as suas vidas, e tentar, né, desfazer esses laços, sejam eles de que tipo for, enquanto também se há de conversar com as pessoas encarnadas, né, seja nas entrevistas, nos atendimentos de diálogo, ou, né, também nas palestras, naquele momento que antecede os atendimentos magnéticos ou os passes em alguns lugares, e que então se é passado elementos para que a pessoa busque a sua vontade, busque as suas forças, reaja, né? Se deve ser ensinado nesses locais, né, nesses momentos, aquilo que nós vimos nos vídeos, né, aí atrás, sobre como vencer essa situação, mas sem o uso de palavras cabalísticas, de rituais, de cerimônias. Não, o uso única e exclusivamente do diálogo, do chamado à consciência, né, do despertar dessa consciência e da responsabilidade com a vida, porque isso é o que soluciona. Mas não é exato que alguns espíritos têm ditado eles próprios fórmulas cabalísticas? Efetivamente, há que indicam sinais, palavras estranhas ou prescrevem a prática de atos, por meio dos quais se fazem os chamados conjuros. Mas ficais certos de que são espíritos que de vós outros escarnecem e zombam da vossa credulidade. Né? Então eles ficam se divertindo em ver as pessoas fazerem esses atos ridículos, né?
Mas pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito mesmo desta confiança, visto que então o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? Então, muitas pessoas também colocam isso, né, quando nós trabalhamos presencialmente esse tema, questionam: mas e se a pessoa acredita no santo tal e tem lá uma imagem desse santo e acende uma vela e faz uma prece? Ou se ela acredita que carregando aquela imagem, ou carregando um crucifixo, ou carregando algum outro tipo de colar qualquer da sua crença, que aquilo a está protegendo, tá? E que aquilo a ajuda a se concentrar, se isso seria um mal. Tá? Vejam o propósito. Aquilo ajuda a concentrar-se. O que vai atuar de fato não é o objeto, é o pensamento, tá? É o sentimento. Então, todos esses objetos, eles são bengalas. São úteis. São, mas melhor é que a pessoa se liberte deles. Sabem por quê? Porque ela transfere parte da sua confiança para esses objetos, enquanto ela deveria ter essa confiança totalmente em si e em Deus. Porque se ela não tem esses objetos, ela fica perdida, né? E se desespera. Então, vê-se que isso não é o melhor. Enquanto que se ela tiver essa fé e essa confiança em si e em Deus, onde quer que ela esteja, quer esteja cercada de objetos ou quer esteja absolutamente nua, realmente nua, pensando assim, nem roupa não tem, tá nua mesmo. Ela tem tudo o que ela precisa, tá, para estar em equilíbrio e estar em sintonia com o mundo maior superior, porque isso tudo é interior, não necessita de objetos externos. Tudo isso é pensamento, né? É essa força que está aqui dentro e que a gente tem insistido tanto nessa série. E tudo vem do nosso íntimo. Tá? Então vamos ver o que os espíritos responderam. É verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Ora, muito raramente aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Então, os espíritos ainda foram um pouco mais duros, né, nessa resposta, também mostrando, né, que quando nós ainda nos apegamos a coisas exteriores, isso reflete que o nosso interior, né, ainda é bastante materializado, tá? E bastante o nosso pensamento ainda está muito materializado, né? O nosso espírito ainda está muito materializado e ainda temos muito mais interesses nesse aspecto material do que no moral, tá? Então, qualquer que seja o caso, denuncia inferioridade e fraqueza de ideias que vão favorecer a ação dos espíritos imperfeitos e escaninhos, porque também é muito frequente o pensamento supersticioso caminhar lado ao lado com este tipo de prática ainda, né? Então eu me agarro nisso para me prevenir de outras superstições, né? De outras coisas. Tá? Então eu me protejo de outras coisas me agarrando nesses objetos. E a gente precisa prestar muita atenção, tá? Não estamos condenando, mas estamos alertando que o caminho da superstição e o caminho de se agarrar a esses objetos é também um passo, tá? Para abrir-se transtornos psicológicos mais severos. Tá? A superstição é um passo
para os transtornos obsessivos compulsivos, né, em que a pessoa acaba desenvolvendo uma série de rituais para se proteger de alguma coisa, né, de algum mal, ou proteger a uma outra pessoa de algum mal que ela teme, né? Então é preciso muito cuidado com essas questões da superstição, do apego a objetos exteriores, porque se eles podem, por um lado, facilitar a concentração, né, eles revelam também ainda isso que está posto aí na resposta dos espíritos e o que eu comentei antes. Então a gente precisa transformar, a gente precisa se libertar, a gente precisa entender que nós somos espíritos imortais e que estamos transitando pela matéria. Portanto, esses objetos da matéria, nós devemos nos desapegar. Devemos procurar esse caminho do desapego. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, uma nova referência dos espíritos aqui à questão do magnetismo, né? Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Então, vamos ver uma coisa, né? Os espíritos respondem à pergunta de Kardec, chamando conhecimentos do magnetismo, tá? E temos lá noções iniciais no vídeo sobre espiritismo e magnetismo. Muito bem. Sabemos, né, pela resposta que vimos antes, que temos magnetizadores e médiuns que trabalham tanto para o bem quanto para o mal. Na Europa, à época de Kardec, e ainda hoje em inglês nós temos duas palavras, né, para referir feiticeiros e magos ou bruxos, né? Então, distinguem aqueles que trabalham para o bem e aqueles que trabalham para o mal. Feiticeiros seriam aqueles que trabalham para o bem, tá? Fazem coisas boas, que ajudam as pessoas. Então, os espíritos aqui estão respondendo de acordo com a cultura daquela época, tá? E também chamando a questão, como já falei, do magnetismo, né? Do quanto essas ciências trabalham juntas. E lembrando de novo, né, que são simplesmente pessoas que fazem coisas tidas como incompreensíveis. Então, um magnetizador, ele pode chegar até ao poder de curar com um toque, como a gente vai falar mais adiante. Tá? Isso pode ser, mas como, né? Milagre? Não, não é milagre. Existem leis naturais que funcionam ali, né? O magnetismo é, acima de tudo, uma lei natural. Então, o magnetizador trabalha com essa lei natural. Ele aprende como ela funciona, como ela se manifesta e como se lidar com ela. Tá? Vai usar esse conhecimento para o bem, e então é quando os espíritos dizem: os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Quando ele diz os vossos sábios, eles estão falando com Kardec. Kardec era magnetizador, conhecido como H. Rivaio entre os magnetizadores, né? Lembrando que o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivaio. O pseudônimo Allan Kardec foi para a publicação da codificação espírita que ele adotou. Como magnetizador, que ele trabalhou desde os 22 anos como magnetizador, então por mais de 35 anos na sua vida ele trabalhou com magnetismo, ele usava o nome H. Rivaio, era assim que ele era conhecido. E, dentre os magnetizadores, havia principalmente um que tinha como apelido ser chamado de o velho feiticeiro, que era o Barão do Potê, que foi um dos maiores magnetizadores do século XIX, do qual contam algumas biografias que Kardec foi discípulo, teria aprendido magnetismo com o Barão do Potê, e era conhecido, como o velho feiticeiro entre os seus pares. Então, os espíritos aqui, quando fazem essa pergunta a Kardec, estão se referindo aos magnetizadores, com quem ele aprendeu, com quem ele conviveu
e a quem ele tinha, né, por seus mestres. Os sábios não têm passado, os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes, ou seja, daqueles que não conheciam com o que esses magnetizadores, né, trabalhavam, eles passavam aos olhos dos demais como sendo, né, feiticeiros, algo de sobrenatural. Mas como faziam coisas para o bem, eram chamados feiticeiros. E então Kardec, né, aproveitando essa resposta dos espíritos, vai comentar e vai trazer então novamente à baila o tema espiritismo e magnetismo. E ele diz: o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido destas duas ciências, que a bem dizer formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Dispensa qualquer comentário, está claríssimo, né? Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? A força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem. Então vejam que os espíritos colocam, né, como condição imprescindível a questão moral do magnetizador. Tá? Ele pode ter a força magnética, sim, tá? Mas para que ele consiga de fato curar com um simples toque, só a força magnética não basta. Tá? Só o conhecimento, só o domínio das técnicas, só o domínio do magnetismo não basta. Ele precisará, tá, para curar por um simples toque, ou seja, de imediato, sem que faça qualquer outra coisa, sem prescrever chá, sem fazer nenhum tipo de tratamento. Ou seja, uma única vez a pessoa foi atendida e foi curada. Para que isso aconteça, é preciso que exista uma grande força magnética aliada a uma pureza de sentimentos, a um ardente desejo de fazer o bem e que isso garantirá o auxílio dos bons espíritos para esse magnetizador. Então, aí sim, nós temos as condições para que exista a chamada cura pelo simples toque, né? Pelo simples contato. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Então, os espíritos chamam atenção, tá, para o comportamento de pessoas que muitas vezes recebem algum tipo de benefício em um trabalho de magnetismo espírita, por exemplo, e saem contando maravilhas, exagerando, né, ou endeusando. Então eles já chamam a atenção que é preciso cuidado, é preciso observar, né? Isso não se pode considerar como maravilhoso, nem como sobrenatural, muito menos fazer qualquer forma de endeusamento a respeito disso e dessas pessoas. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Então vejam, por um lado, os espíritos comentam a atitude de muitas daquelas pessoas que recebem, né, de fato, algum benefício e que exageram nisso, né, que criam uma idolatria. Eles dizem, olha, preciso cuidado, observa bem quando tu escuta isso de alguém. Por outro lado, eles recomendam cuidado quando tu ouvires um magnetizador, tá, ou um médium espírita ou qualquer pessoa fazer uma narrativa muito, né, enaltecendo-se demais, tá,
importa desconfiar, né? Quando diz, importa desconfiar das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Né? Então, quando também os próprios magnetizadores ou os próprios médiums fazem narrativas de suas experiências de uma maneira que buscam de alguma forma algum proveito, né? Seja ele de status, seja ele financeiro ou de credulidade, né? Então, muito cuidado com isso, porque tudo isso é simplesmente natural, né? E não deve ser explorado. Então, nosso último item desse vídeo, bênçãos e maldições. Tá? O que são as bênçãos e maldições? Realmente essa coisa corriqueira, né? Eu te abençoo, eu peço uma bênção para ti em algum lugar, né? Ou então eu te amaldiçoo. E aí eu sempre gosto de lembrar, né? Procurem os que tiverem interesse. Quando o filósofo Baruch de Spinoza foi excomungado do templo, né? Ele era judeu, e pela sua forma de pensar em Deus e questionar, né, as questões divinas, ele foi excomungado. Ele foi afastado da comunidade, e esse ritual é descrito, né, procurem que vocês vão encontrar na internet, é descrito em vários lugares, né, narrado, e ele é cheio de maldições. Né? Que ninguém te dê um copo d'água, que ninguém pise onde você pisar, enfim, uma série bem interessante de se ver, e é uma prática, né? E a gente sabe que não são somente não é somente esse episódio histórico, mas que existem alguns grupos, né? Que excomungam os seus membros e os enchem de maldições e de excomunhões e de uma série de maldições, né? Então vamos ver o que dizem os espíritos sobre isso. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançados? Deus não escuta a maldição injusta, e o culpado perante ele se torna o que a profere. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus como aumento de prova para aquele que dela é objeto. Demais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência que nunca fere o maldito, senão quando mal, e cuja proteção não acoberta, senão aquele que a merece. Né? Então pode acontecer de alguém que se vê objeto de um ritual de maldição desse tipo, né? Eu referi como aconteceu com Baruch de Spinoza e outros tantos, né, de diversas outras práticas religiosas que existem, a pessoa até ficar psicologicamente influenciada, e daí se abater e ter consequências por assimilar aquele conjunto de pensamentos ruins a seu respeito, né? Pode abalar-se psicologicamente, emocionalmente, não é algo fácil de ser ouvido, eu acredito, mas também pode acontecer, né? Porque aquelas pessoas que o estão amaldiçoando lançam sobre ele, consciente ou inconscientemente, uma carga fluídica, né? Uma carga de energias que vão contaminadas pelo seu desejo, e isso até que seja, né, sacudido, vamos dizer assim, ou dispersado, isso pode gerar, né, alguns efeitos também. No entanto, isso não será, em nenhuma das situações, isto será permanente, né? São questões transitórias, né, momentâneas influências sobre a matéria. É isso que acontece, né? Dizem os espíritos aqui. No entanto, pode também que não aconteça nenhuma dessas, basta que, né, a pessoa tenha muito claramente a noção de que a sua vontade, o seu desejo se sobrepõe a isso, e se ela está ciente de que agiu corretamente, aquilo não a afeta, como foi o caso, né, do filósofo Baruch de Spinoza, que enfrentou tudo isso de cabeça erguida e saiu muito tranquilamente, né, dessa situação. E hoje as pessoas que o amaldiçoaram são esquecidas pela história,
No entanto, o nome dele e a obra dele permanece, iluminando aí muitas consciências, né? Então, vamos só recapitular o que eu gostaria que ficasse, né, desse vídeo, que aquele que intenta praticar uma ação má pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos para o mal que o queiram fazer. E é nisso que consiste o pacto. Eu espero que aquelas reflexões a respeito, né, da busca da intervenção dos espíritos mediante acordos e trabalhos tenha ficado muito claro para todos, porque de fato é algo muito sério. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma única, ou seja, o espiritismo e o magnetismo, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível, o que é impossível e o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Né? Então, espero que também tenha ficado bem claro essas questões, né? E sempre o convite para que a gente estude mais espiritismo e magnetismo juntos, tá? Para que a gente entenda também como funcionam todas essas leis, né? Como funcionam essas interações fluídicas, energéticas, como queiram chamar, entre os seres, as pessoas e a natureza, né? Aqui estão então as referências, né? Espero que vocês também busquem e aprofundem essas leituras. E no nosso próximo vídeo, então, no nosso próximo encontro, vamos abordar a missão e ocupação dos espíritos. Então, se gostaram do vídeo, né? Deixem aí um like, um gostei, compartilhem, assinem o nosso canal, né? Isso irá nos ajudar nesse trabalho, a manutenção dele. E espero que fiquem todos bem, se cuidem em mais uma semana, né, desse 2021 em que continuamos nessa pandemia coronavírus ano 1. Cuidem-se, né, cuidem dos seus familiares, cuidemos uns dos outros. Fiquemos todos muito bem e até breve.